A Verdade Sufocada, parte 36. Sequestro do embaixador americano, 4/9/1969. Pessoal, este capítulo eu farei sem nenhum efeito musical, ok? Atendendo a pedidos de algumas pessoas aí que fizeram essa solicitação. Depois a gente avalia como que vocês querem que continue, ok? Vamos lá. As ações de violência atemorizavam a população, mas eram tantas que já não causavam o impacto desejado, pela frequência com que aconteciam. Franklin de Souza Martins, da Direção da Dissidência da Guanabara, DIGB, propôs uma ação inédita. Sugeriu um sequestro que seria o primeiro. Estudados os alvos, concluiu-se de que de maior repercussão seria o de um embaixador. A ideia foi logo aprovada por Cid Queiroz Benjamin, da Frente Trabalho Armado, FTA, um dos setores da DIGB. Após reuniões, decidiram que o alvo ideal, com uma repercussão nacional e internacional, seria o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick. O objetivo principal do sequestro, além de destacar a guerra revolucionária por meio da propaganda e de tentar a desmoralização do governo, era liberar os principais líderes do movimento estudantil que se encontravam presos. Franklin de Souza Martins estivera preso com Vladimir Gracindo Soares Palmeira, vulgo Marcos, José Dirceu de Oliveira e Silva, vulgo Daniel, militante da ALN, e Luiz Gonzaga Travassos da Rosa, militante da AP. A direção da DIGB, após os planejamentos iniciais, concluiu que seria necessária a participação de outra organização com maior experiência para apoiá-la nessa empreitada. A ALN, dispondo de gente com treinamento em Cuba, já que os seus primeiros militantes haviam regressado ao Brasil, tendo realizado cerca de 30 assaltos a bancos e carros pagadores, 2 dezenas de atentados a bombas, roubos de armas, justiçamentos, ataques a quartéis e radiopatrulhas, foi considerada pela direção da DIGB como a parceira ideal para tão audaciosa ação. Ajudava muito na decisão pela ALN a figura de Marighella, que, pelos seus textos, incentivando a iniciativa e a violência, os levava a supor que conseguiriam o seu apoio para o sequestro. Em julho de 1969, Cláudio Torres da Silva, conhecido como Pedro ou Geraldo, também membro da FTA, recebeu a incumbência da direção da DIGB de contatar com Joaquim Câmara Ferreira, vulgo Toledo ou Velho, segundo homem da hierarquia da ALN, para conseguir o seu apoio. Toledo aprovou a ideia imediatamente. O período escolhido foi a Semana da Pátria, para esvaziar as comemorações do 7 de setembro. De volta ao Rio, começaram a intensificar os preparativos. Fernando Paulo Nagli Gabeira, vulgo Mateus ou Honório, jornalista do Jornal do Brasil, responsável pelo setor da imprensa da DIGB, conseguiu que Helena Bocaiúna Cair alugasse, no início de agosto, uma casa na Rua Barão de Petrópolis, 1026, no Rio Comprido. Lá foram impressos os jornais Luta Operária e Resistência. O local seria utilizado como cativeiro do embaixador. No final de agosto, Cid Queiroz Benjamin voltou a contatar Toledo, em São Paulo, reunindo-se com ele e com Virgílio Gomes da Silva, vulgo Breno ou Jonas. Este, coordenador do Grupo Tático Armado da ALN, já fora designado por Toledo
comandante da ação. Virgílio, por sua vez, escolheu militantes da ALN de sua confiança, Manuel Cirilo de Oliveira Neto, conhecido como Francisco ou Sérgio, e Paulo Tarso Venceslau, Rodrigo ou Geraldo. Toledo, na retaguarda, iria ao Rio para coordenar a ação e orientar os contatos com as autoridades. As províncias operacionais e logísticas para o bom êxito da ação, como levantamentos, seriam de responsabilidades da DIGB. Aos poucos, tudo ia sendo preparado conforme os planos iniciais. Franklin, Cláudio Torres e Cid Benjamin fizeram o levantamento do percurso diário, realizado pelo motorista do embaixador. Depois de feito e refeito o itinerário, foi escolhida uma rua tranquila, antes de o carro entrar na Voluntários da Pátria, em Botafogo, para a interceptação. O levantamento dos hábitos do diplomata foi feito por Vera Silvia Araújo de Magalhães, vulga Marta ou Dadá. Ela se enamorou, entre aspas, de um policial responsável pela segurança de Elbrick, que acabou por transmitir-lhe, sem se aperceber que estava sendo usado, os dados necessários quanto à guarda e aos hábitos do embaixador. No dia 3 de setembro, Toledo recebeu em São Paulo, em código previamente combinado, a notícia de que tudo estava pronto. De avião, deslocou-se para o Rio, indo direto para o aparelho alugado para a ação, e começou a relacionar os militantes que seriam pedidos em troca da vida do embaixador. Um panfleto foi redigido por Franklin e Gabeira para ser deixado no local do sequestro. Em 4 de setembro, dia escolhido para a ação, muito cedo foi montado o esquema. Próximo ao local do sequestro ficaram um Volks, João Lopes Salgado, vulgo Murilo, Vera Silvia e o motorista José Sebastião Rios de Moura. Em outro Volks estava Franklin, Cid e Virgílio. Em um terceiro, Cláudio Torres, Paulo de Tarso e Manuel Cirilo. Em uma rua tranquila do Humaitá, já se encontrava uma Kombi verde que transportaria o senhor Elbrick para o aparelho. Seu motorista era Sérgio Rubens de Araújo Torres, vulgo Guzmão, membro da FTA da DIGB. Esperaram, em vão, que o Cadillac do embaixador passasse no horário de sempre. Desfizeram o esquema e voltaram a montá-lo às 13 horas, para esperar o retorno do almoço. Finalmente, por volta das 14 horas, o carro do embaixador aproximou-se lentamente. Charles Burke Elbrick, no banco traseiro, sem segurança, seguia para mais uma tarde de trabalho. Ao avistar o Cadillac, o Volks de Franklin manobrou como se estivesse retornando e impediu a passagem. Imediatamente as portas do Cadillac foram abertas ao mesmo tempo. Virgílio e Manuel Cirilo entraram e sentaram-se ao lado do embaixador, que foi forçado a deitar-se no piso do carro. Incontinente, pela porta do motorista entrou Cláudio Torres, que o empurrou, tomando-lhe a direção. Do outro lado, Paulo de Tarso ameaçou o motorista com uma arma. A ação foi muito rápida. Franklin de Souza desimpediu a rua, manobrando o Volks, e o Cadillac seguiu rapidamente. No momento do transbordo, como o embaixador ficou indeciso, Manuel Cirilo deu-lhe uma violenta coronhada. Em consequência, o diplomata começou a sangrar. Às pressas, o diplomata foi retirado do carro e jogado no chão da Kombi, tendo seu corpo coberto por uma lona.
Uma grande falha foi cometida pelos sequestradores ao libertar o motorista no momento da troca dos carros, pois permitiu que ele visse a Kombi e memorizasse a sua placa. Depois de liberado, o motorista comunicou o sequestro à embaixada e a polícia tomou conhecimento desses dados. Conduzido ao aparelho, Elbrick, apesar de atordoado e sangrando, permaneceu na Kombi, na garagem, por mais 4 horas, esperando escurecer para ser introduzido no cativeiro. Toledo, Gabeira e Antônio de Freitas Silva, vulgo Baiano, aguardavam ansiosos a chegada do precioso refém. O embaixador foi levado para um quarto da casa e foi montada uma guarda junto a ele e outra do lado de fora. A partir daquele momento estavam trancados no aparelho alguns dos mais importantes quadros da DIGB e da ALN, aguardando tensos a divulgação pelos meios de comunicação do manifesto deixado no local do sequestro. Nessa mesma noite, relaxaram ao ouvir pelas emissoras de rádio a divulgação do manifesto. Abre aspas. Grupos revolucionários detiveram hoje o senhor Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando-o para um ponto do país. Este não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo, assaltos a banco, em que se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados, tomadas de quartéis, delegacias, onde se conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura, invasões de presídios, quando se libertam revolucionários para devolvê-los à luta do povo, as explosões de prédios que simbolizam a opressão e o justiçamento de carrascos e torturadores. Na verdade, o rapto do embaixador é apenas mais um ato de guerra revolucionária que avança a cada dia e que este ano iniciará a sua etapa de guerrilha rural. A vida e a morte do senhor embaixador não estão nas mãos da ditadura. Se ela entender as duas exigências que o senhor Burke Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas duas exigências são: 1. A libertação de 15 prisioneiros políticos. 2. A publicação e leitura desta mensagem na íntegra nos principais jornais, rádio e televisões em todo o país. Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em um avião especial até um país determinado, Argélia, Chile e México, onde lhes serão concedidos exílio. Contra eles não deverá ser tentada qualquer represária, sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita a nossa proposta. Se a proposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 revolucionários e esperaremos 24 horas por sua colocação num país seguro. Se a resposta for negativa, ou se não houver nenhuma resposta nesse prazo, o senhor Burke Elbrick será justiçado. Queremos lembrar que os prazos são improrrogáveis e que não vacilaremos em cumprir nossas promessas. Agora é olho por olho e dente por dente. Ação Libertadora Nacional, ALN, Movimento Revolucionário, 8 de outubro, MR8. Fecha aspas. Oficialmente, a DIGB
assumia seu novo nome, em homenagem ao dia da morte de Che Guevara na Bolívia. A ideia inicial do novo MR8 era libertar apenas líderes estudantis, mas Toledo, mais experiente, não poderia perder a oportunidade de exigir outros presos, elevando para 15 o número entre os melhores quadros de tantas organizações terroristas que já atuavam no Brasil. Em questão de poucas horas, os órgãos de segurança descobriram o esconderijo dos sequestradores e passaram a seguir as pessoas que saíam para comprar gêneros ou para difundir as mensagens com as exigências ao governo. Um policial chegou a bater a porta da casa para se certificar do que se passava no seu interior. Nessa ocasião, Virgílio deitou o embaixador no chão e apontou uma arma para sua cabeça. Na manhã de 5 de setembro, Gabeira e Cláudio Torres colocaram na igreja do Largo do Machado e também na igreja de Nossa Senhora de Copacabana, cópias de um bilhete de Elbrick para a esposa e uma mensagem informando que divulgaria a lista com os 15 nomes dos presos. À tarde do mesmo dia, foi deixada no mercado Disco do Leblon a relação dos 15 nomes. Os sequestradores avisaram a Rádio Jornal do Brasil, o local onde estavam a mensagem, exigindo sua divulgação. O governo brasileiro, sem outra opção, cedeu às imposições que lhes foram feitas, tudo com o objetivo de salvar a vida de um homem que estava no Brasil, em missão diplomática. No dia 6 de setembro, às 17h30, partiu um avião da FAB, levando para o México os 15 presos da lista dos sequestradores. O cativeiro onde estava o embaixador, levantado pelos dados fornecidos pelo motorista, já estava cercado e os participantes dos sequestros identificados. Mas a vida do diplomata americano corria perigo. Virgílio estava preparado e disposto a eliminar o representante do imperialismo. As Forças Armadas resolveram não intervir. Por volta das 18h30, 7 de setembro, os sequestradores saíram do aparelho, levando o embaixador. Elbrick foi deixado próximo ao Largo da Segunda-feira, na Tijuca, aproveitando o congestionamento durante a saída de um jogo no Maracanã. Os sequestradores conseguiram fugir. A sorte, porém, estava ao lado dos órgãos de segurança. Cláudio Torres, na pressa, esqueceu o paletó, que, feito sob medida, tinha o endereço do alfaiate na etiqueta. Localizado o alfaiate, chegou-se ao endereço onde estava escondido e foi preso o primeiro sequestrador. Antônio de Freitas Silva, o baiano, por sua vez, procurava um lugar para morar e deixou a folha de jornal com a assinalação do anúncio do local que havia escolhido. A partir daí, outros sequestradores foram presos. O sequestro serviria de modelo para 3 outros que veremos adiante. Participaram da ação Franklin de Souza Martins, Valdir, DIGB. Cid Queiroz Benjamin, Vitor, DIGB. Fernando Paulo Nagli Gabeira, Honório, DIGB. Cláudio Torres da Silva, Pedro, DIGB. Sérgio Rubens de Araújo Torres, Rui ou Guzmão, DIGB. Antônio de Freitas Silva, baiano, DIGB. Joaquim Câmara Ferreira, Toledo, ALN. Virgílio Gomes da Silva, Jonas, ALN. Manuel Cirilo de Oliveira Neto, Sérgio, ALN. Paulo de Tarso Venceslau, Geraldo, ALN. Helena Bocaiúva Cair, Mariana, MR8. Vera Silvia Araújo de Magalhães, Marta ou Dadá, MR8. João Lopes Salgado, Dino, MR8.
e José Sebastião Rios de Moura, Aníbal, MR8. Em troca da vida do embaixador, seguiram para o México, banidos do território nacional pelo Ato Complementar número 64, de 5 de setembro de 1969, Agonaldo Pacheco da Silva, Flávio Aristides de Freitas Tavares, Ivens Marquete de Monte Lima, João Leonardo da Silva Rocha, José Dirceu de Oliveira e Silva, José Ibrahim, Luiz Gonzaga Travassos da Rosa, Maria Augusta Carneiro Ribeiro, Onofre Pinto, Ricardo Vilas Boas Sarrego, Ricardo Zaratini Filho, Rolando Frati, Vladimir Gracindo Soares Palmeira, Gregório Bezerra e Mário Roberto Zanconato. Desses, alguns, apesar de banidos, voltaram clandestinamente e reiniciaram, mais preparados, depois de cursos em Cuba, a guerrilha ao Brasil. Outros voltaram depois da Lei da Anistia, em 1979, e retornaram às atividades políticas, ingressando em partidos políticos e organizações não governamentais, ONGs, de esquerda. No dia 9 de setembro, o governo divulgou o AI-13, de 5 de setembro, criando a pena de banimento imediatamente aplicada aos 15 presos libertados. Ainda no dia 9, a junta militar baixou o AI-14, estendendo as penas de morte e prisão perpétua aos casos de guerra psicológica adversa e de guerra revolucionária ou subversiva, definidas pela Lei de Segurança Nacional. Fontes: Ustra, Carlos Alberto Brilhante, Rompendo o Silêncio. Projeto Orville. Ternuma, www.ternuma.com.br.